Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Hoje nós temos a honra de receber o professor Varley Rodrigues, que vai contar um pouquinho de uma palestra com um título bem interessante, que é Nanopartículas, o pequeno diferente. E o professor Varley, ele fez graduação, mestrado e doutorado aqui no Unicamp, no Instituto de Física do Unicamp, e depois ele seguiu o pós-doutorado dele na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Suíça. Então ele fez o pós-doutorado dele até 2005. Também fez um pós-doutorado no Synchrotron, Laboratório Nacional do Synchrotron. Aliás, eu o conheci lá, enquanto eu era aluno de doutorado, eu o conheci lá, enquanto ele era pós-doutor. E depois ele foi contratado na Unicamp, onde hoje é professor livre-docente da Unicamp, então, no Instituto de Física. Como vocês todos sabem, ele também é o coordenador associado de graduação do Instituto, e do ponto de vista da parte experimental e das pesquisas que ele desenvolve, ele tem muita experiência em física da matéria condensada, em especial em nanopartículas, nanopartículas obtidas por síntese física, propriedades físicas e elétricas desses materiais, sensores polimétricos, e também tem se aventurado por impressões 3D de uma maneira espetacular. Então, é com muita alegria, muita honra que a gente convidou e ele aceitou participar dessa disciplina de FM. O professor Varley, a palavra é toda sua. Joia, obrigado. Muito gentil, exageradamente gentil, na minha opinião. Então, hoje eu não vou falar da impressora 3D, eu sei que todo mundo adora isso. Vai ficar para uma próxima. Mas eu vou falar alguma coisa que tem a ver um pouco mais com física, ou seja, um pouco mais com aquilo, acho que pode ser de maior interesse para a formação de vocês. O título é curioso, o pequeno é diferente. Tá? Isso não é mérito meu, isso é um título que eu uso e que veio de um colega nosso que sempre diz que small is different. Então eu vou tentar explicar o porquê, tá? E no final eu vou falar um pouco de instrumentação científica, que é uma das áreas na qual eu também trabalho bastante. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar, lei de escala. Espero que vocês estejam vendo isso em 1.2.9 pelo menos, tá? Por que eu vou falar de lei de escala? Porque eu quero chamar a atenção para vocês do fato que muitas coisas na física, elas seguem uma equação como essa, um f de x é uma constante, um k de x elevado a n. Isso relaciona, em geral, duas propriedades físicas de interesse, ou quando a gente parametriza uma propriedade em função da outra, sem de fato ter uma interpretação física. Os dois casos são possíveis, no segundo caso a gente vê bastante na engenharia, o que é muito útil. Tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. A força é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, é uma lei de escala, relacionando a força, isso é proporcional à massa, ele é diretamente proporcional à aceleração. A lei de gravitação universal, ela vai com a distância entre os corpos a potência menos 2, por exemplo. E a condutividade, ela é proporcional à área, pensando no cilindro, inversamente proporcional ao comprimento. E um caso clássico que eu estou deixando aqui, nesse gráfico, que é o metabolismo dos animais, entre aí os homens, tá? Em função da massa do corpo desses animais, e segue uma lei de escala, que vai com a massa, o metabolismo, a energia gasta por esse corpo, ela vai com a massa 3/4. Tá? Ou seja, a gente tem muito na física de lei de escala, mas nos nanosistemas não é bem assim. Tá? Então, eu vou chamar isso de regime escalável, onde eu posso aplicar a lei de escala. Tá? Nos materiais suficientemente grandes, enquanto mais átomos são adicionados, o volume total e o número de átomos da superfície mudam, mas a natureza básica das ligações químicas, no conjunto, não. Nesse regime, as propriedades dos nanocristais variam suavemente. Note que aqui eu estou falando agora de cristal, de matéria condensada. Né? Elas variam lentamente, extrapolando para valores maiores de acordo com leis de escala. Muitas leis de escala são meramente hipotéticas, algumas são verificadas. Por exemplo, a largura de banda de um semicondutor, tal como o silício e assim alguns outros, apresenta aumento com o tamanho, seguindo aproximadamente a lei de 1/r².
a temperatura de fusão diminui com o tamanho aproximadamente com o inverso de R, e assim sucessivamente. E esses são casos que são bem descritos teoricamente. Tá? A pergunta é o que eu entendo por regime. Se eu disse que eu tenho regime escalável, deve ter o regime não escalável. E essa situação é aquela na qual, quando um único átomo muda completamente a propriedade do sistema. Tá? Ou seja, onde cada átomo faz diferença. Tá? E eu vou chamar de regime não escalável, então. As propriedades dos sistemas compostos por poucos átomos aos sistemas massivos podem ser divididos em dois regimes. Um regime é o escalável, que eu acabei de apresentar para vocês, onde as propriedades variam suavemente com alguma lei de potência, até atingir o limite do sistema macroscópico. Enquanto no regime não escalável, onde as variações são altamente monotônicas, tá? Não variam de forma suave. Nessa última região, o regime caracterizado por nanopartículas, coisas incomuns podem surgir e muitas vezes surgem por causa do confinamento quântico e defeitos de tamanho. Aglomerados de materiais, de elementos não magnéticos, tornam-se magnéticos. Materiais semicondutores exibem propriedades metálicas, sistemas metálicos tornam-se semicondutores, a cor das partículas muda com o tamanho das partículas, metais nobres tornam-se reativos, materiais quebradiços tornam-se maleáveis e assim por diante. Tá? Aqui eu dou um exemplo do que seria o regime não escalável, não escalar. Aqui é a temperatura de fusão de partículas compostas por sódio. Tá? Você pode ver que, na verdade, ela varia de maneira abrupta nesse gráfico assim. Você parece um gráfico quase que sem padrão. Tá? Mas os dados são corretos. Tem uma barrinha de escala de erro aqui, incerteza, para a gente perceber isso. Ou aqui, num caso mais interessante, que é a energia de ionização em função do número de átomos de prata que compõem uma nanopartícula. E notem que aqui, a cada vez que eu adiciono um átomo, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, pela adição de um único átomo. E eu tenho platôs, ou seja, a partir do 34 tem uma queda abrupta, entra no platôzinho, depois o número 58, ou seja, o número de átomos que compõem uma nanopartícula é 58, eu tenho outro salto aqui, no 74 também, 92 também, e assim por diante. Além de tudo, eu tenho um padrão. Além dessa oscilação abrupta com cada átomo, eu tenho padrões para outros números, que são números, por algum motivo, importantes no nanosistema. Tá. Eu estou pegando aqui um exemplo de nanofio. Eu já trabalhei com nanofios também metálicos. Eu não vou falar aqui disso hoje, mas eu gostaria de chamar a atenção para essas duas capas da Science, onde tem alguma coisa que deveria chamar a atenção. Tá? Vocês notarem, eles fizeram aqui um fio usando um nanotube de carbono. Aqui tem os hexágonos, e aqui se supõe que os átomos de carbono estão aqui nesse hexágono. E de repente tem um contato elétrico aqui. E ele não tem átomos, ele é lisinho. Ou seja, eu tenho uma coisa que está na escala atômica, e eu coloco um sistema onde eu deveria estar enxergando os átomos, e de repente eu faço uma coisa de metal, aqui deve ser ouro, douradinho, mas não tem átomos, o que não corresponde à verdade. Tá? Isso aqui a gente brinca que é uma capa feita por um teórico, porque ele não esqueceu dos átomos de ouro. Para a gente ter uma ideia, um nanômetro, que é 10 a menos 9 metros, corresponde a 4 átomos de ouro alinhados. Ou seja, se tiver um nanofio com um diâmetro de um único átomo e alinhar 4 átomos, esse fio terá um comprimento de 1 nanômetro. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é que os fenômenos a escala, eles acontecem desde meio nanômetro, ou seja, 5 ângstrom, até 50 nanômetros. Tá? É uma faixa bastante grande aqui, eu estou correndo 3 ordens aqui, onde as coisas acontecem. Então, em função da propriedade ou do sistema que compõe a minha amostra, o meu material de interesse, muda completamente o comportamento. Ou seja, eu não posso definir aonde dessa faixa, entre meio angstrom e 500 angstroms, eu estou, e ali vai aparecer uma propriedade de interesse. Depende muito do que eu estou estudando e do material. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, nanopartículas na natureza. Ou seja, o homem não inventou as nanopartículas, elas existem na natureza, nós temos muitos exemplos. Tá? Eu vou passar por alguns deles aqui, e muitas coisas que nós fazemos do ponto de vista tecnológico ou pesquisa básica, ela é inspirada em sistemas que já existem na natureza.
Então, aqui numa tempestade de areia, veja, olha a escala aqui, né? Eu estou falando de uma escala aqui de centenas de quilômetros, tá? Isso aqui é uma nuvem. E aqui, na verdade, com o microscópio, eu consigo ver uma nanopartícula de óxido de silício, que é a areia, tá? Então, as partículas aqui têm da ordem de 20, 30 nanômetros, ou seja, são nanosistemas, tá? Que compõem uma nuvem, cobre uma área aqui de centenas de quilômetros, tá? Aqui uma partícula super bonitinha, ela é um cristalzinho de sal, de NaCl, tá? É obtida com um spray de água do mar, natural. Vocês veem um facetamento muito bonito aqui, tá? É como se tivesse sido crivado, ou seja, cortado nos planos preferenciais desse tipo de cristal, tá? Aqui, no outro caso, aqui um pouquinho maior, esse escala aqui em micro, tá? São os brotossomos, são materiais produzidos por insetos, usados como repelente de água. E aqui tem um exemplo, isso aqui é um animal no qual eles são cobertos por esse brotossomos. E aqui ainda você vê que você tem a molhabilidade alta. E aqui você vê que a gota ela se forma completa, ou seja, esse material repele a água, que é um animal no qual não foi tirado de sua superfície externa os brotossomos. Sistemas biológicos, peguei aqui só um exemplo, a ferritina, que é uma proteína, ela tem aqui da ordem de 10 nanômetros, tá? Aqui é a camada da membrana celular, tá? Que é uma camada lipídica, uma micela, tá? Ela tem a sua espessura da ordem de 1 nanômetro, ou seja, exemplos na biologia de sistemas nanométricos, tá? Estruturas nanométricas, melhor dizendo. E o vírus, tá? Aqui tem essa escala aqui tem 200 nanômetros, tá? E nós estamos vendo aqui são vírus atacando uma célula, tá? E as manchas pretas mostram já os vírus se replicando dentro da célula. E outro sistema nanométrico extremamente funcional. Tá? Um caso assim um pouco mais bonitinho que vem da física, que são os aglomerados de carbono no espaço sideral. Esse tipo de material a gente já faz no laboratório, mas se detecta em explosão, ou seja, em estrelas mortas, né? São os fluorenos nesse caso. Aqui a gente detecta ela usando as medidas do brilho do espaço, né? De maneira geral, em função do comprimento de onda da luz que chega. E ali a gente consegue reconhecer as assinaturas dessas partículas que são ilustradas aqui de maneira bastante artística, bonita, que são os aglomerados de carbono, são esferas ocas, e a sua superfície fechadas por hexágonos ou pentágonos de carbono. Né? Agora vamos partir para partículas feitas pelo homem. Vamos nos aproximando do nosso caso. Tá? Engenharia de propriedades. Eu chamei isso porque uma das coisas que a gente tenta fazer com os nanosistemas é engenharia, ou seja, eu tenho uma propriedade de interesse e eu tento fazer com que o meu sistema atenda a essa necessidade. Né? E aqui são cerâmicas dos séculos XV e XVI. Né? E se a gente fizer um zoom aqui, nós temos aqui um filme de prata de carbono, não sei se vocês conseguem ver bem, mas ela é dourada. Dando um zoom um pouco maior, eu tenho aqui esses arranjos de nanopartículas. Né? E como é que isso é obtido? É um filme de cobre, nesse caso, que está aqui. Ela recobre o esmalte da cerâmica, e depois você vai para o forno, e o calor quebra e faz com que as partículas se difundam, penetrem na cerâmica, no esmalte, formando essas pequenas partículas que eu estou mostrando aqui. Tá? Aqui tem uma outra imagem de microscopia, elas têm da ordem de 100 nanômetros, essas estruturas, algumas até um pouquinho menores. Né? E essa aqui é uma referência que eu peguei da Nature, assim, muito bonito. Eles colocavam como seguinte, que na Renascença, esses efeitos que hoje seriam vistos como meramente curiosos, tinham um significado mais profundo. Transformar materiais mundanos, falando agora da cobre, em algo semelhante ao ouro, que é um material nobre, era considerado um feito que beirava a alquimia. Né? Então, não é de hoje que a gente faz de maneira empírica nanoestruturas, nanosistemas, nanopartículas. Aqui é um outro caso bastante bonito, que é o caso de Licurgo. Tá?
ele é provavelmente do século IV depois de Cristo. E, na verdade, esse copo, esse cálice, ele tem partículas de ouro e prata. Aqui temos propriedade, ou seja, tem só a concentração delas aqui, mas elas têm da ordem de 70 nanômetros de diâmetro. E o que tem de peculiar? Se eu iluminar a taça por fora, ela tem essa cor aqui. Se eu iluminar ela por dentro, ela tem a cor avermelhada. Isso é um efeito causado pelas partículas que estão dispersas no vidro, efeito cálice. Um outro caso, que são os casos mais clássicos, né, que são os vitrais das igrejas, né, do século XIII, e a coloração era feita por nanopartículas dispersas no vidro, ou seja, você misturava metal no vidro e, seguindo receitas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, você conseguia controlar a cor desses vidros. E aí, isso se tornou a arte dos vitrais, ou seja, você ter vidros coloridos para desenhos, para criar essas imagens que ainda são vistas nesses vitrais. Um outro caso de uma outra cultura completamente distinta, que é a cultura maia, o azul maia, como foi conhecido, são também nanopartículas, que é esse azul que a gente vê aqui no fundo. Um azul extremamente robusto no sentido que ele não se degradou com o tempo. Tá? São compostos, são nanopartículas também. Tá? Ou seja, os maias, era uma cultura diferente daquela europeia, que a gente cita dos vitrais e assim por diante, e que também dominavam a arte de fazer pintura usando nanopartículas, né, obter cor usando nanopartículas. Algumas aplicações mais recentes, né, os tecidos antibacterianos, que são partículas de prata, aqui tem um exemplo, então um tecido, aqui as fibras do tecido, coberta com partículas de prata, né, pinturas de TiO2, também nanopartículas, que é a base do protetor solar, tá? E é usado em pintura para proteção de prédios, obras, o que quer que seja, também, que ficam submetidas ao tempo e aí elas se degradam com isso. Ou seja, é um protetor contra a radiação ultravioleta do Sol. Aqui, na verdade, eu tenho outros exemplos, tá? De nanosistemas, como argila em plástico, assim por diante, tá? Mas, ou seja, eu poderia citar aqui números, tá? Que hoje são usuais na indústria. Alguns casos mais de laboratório, né? Os pontos quânticos semicondutores, novamente são nanopartículas, e ajustando o tamanho e composição, eu consigo uma fluorescência de cor completamente distinta. Isso já se demonstrou com potencial, por exemplo, para a detecção de câncer, né? Porque você tem uma fluorescência distinta, essas partículas têm uma certa preferência em se localizar em certas regiões, onde se localiza um tumor, por exemplo, e com isso você consegue, pela fluorescência, você consegue perceber uma região na qual possivelmente, provavelmente, exista um tumor, né? E um caso ruim, um caso negativo, que é a combustão confundendo partículas, né? É a fuligem industrial. São partículas com 10 a 30 nanômetros. Aqui elas tendem a se aglomerar, aqui eu tenho um aglomerado dessas nanopartículas, tá? Coletada no ar, né? Que nesse caso 26 nanômetros. E esse efeito é usado na produção da borracha, né? Esse efeito de aglomeração que essas partículas de fuligem têm. Agora eu vou tentar ir para o pequeno diferente, ou seja, o que tem de diferente, que nós podemos encontrar de diferente nas nanopartículas. Eu vou discorrer alguns exemplos aqui, né? Um caso bastante clássico é a temperatura ponto de fusão, né? Ela diminui com o tamanho da partícula, tá? Ou seja, aqui eu tenho o diâmetro de Armstrong, aqui a tendência para o tamanho massivo, né? E a medida que diminui o tamanho do sistema, aumenta a superfície e, por isso, diminui a temperatura de fusão dessas nanopartículas. Tá? Então, seria um efeito de superfície. Aqui a reatividade química, vocês podem notar aqui, isso aqui é uma reação química de ferro com hidrogenação de um sistema, usando partículas de ferro, que são partículas extremamente pequenas. Esse N aqui é o número de átomos, então aqui eu tenho
8 átomos, 9, 10, assim por diante. Note que tem uma variação bastante grande do número de catálises por número de partículas. Isso aqui é a reatividade por número de partículas na superfície. Tá? E isso, o que eu fiz uma nota aqui, que hoje estamos começando a entender a atividade catalítica na nanoscala. Ou seja, esse artigo ele é realmente antigo, mas isso aqui é uma mostra do que acontece. O entendimento ainda é uma coisa bastante complicada. O cluster de carbono. Tá? Isso aqui, gente, aqui de novo, é o número de átomos de carbono, e cada um desses picos representa a produção em laboratório de uma partícula. Tá? Aqui eu tenho Einstein, na verdade, é a corrente. Quanto maior a corrente de partículas que chega no detector para um certo tamanho, maior a quantidade de partículas produzidas por aquele tamanho. Tá? Então, a gente pode interpretar que é proporcional à altura desse pico. Tá? E aqui, na verdade, são discretos, porque são picos diferentes para cada um deles. E alguns se destacam. Né? Aqui são os menorzinhos, depois eu tenho um vale aqui, cresce de novo, e os 60 e 70 tem um certo destaque aqui. Tá? E durante muito tempo, se acreditou, na verdade, que eram ligações de acetileno, formando cadeias, na verdade. Em particular, isso valia para os C60 e C70. Isso se mostrou errado. Tá? Kuroda-Smolov, que ganharam o prêmio Nobel de Química por isso, mostrou a existência de uma estrutura extremamente simétrica, que é carbono 60, tá? Fazendo o quê? Forçando experimentalmente que todas as outras partículas aparecessem. Aqui no A eu tenho a produção, é exatamente o caso anterior, tá? Então, porque aqui é vezes 10, então tem esses picos aqui, e esses picos estão ampliados por um fator 10. Então, é o que eu tenho aqui, os picos iniciais, aqui o fator 10, e aí ele faz o quê? Ele faz com que esses picos comecem a desaparecer. Eu forço que eles se agreguem, então as pequenas vão começar a se juntar e formar as maiores. Portanto, as pequenas desaparecem e só as grandes aparecem. Até que eu faça isso, e todas elas desapareçam do meu gráfico. Mas, de maneira persistente, um pico em 60 e um pico em 70 ficava. Dizendo o que essas estruturas eram extremamente estáveis. Apesar de eu fazer com que elas se aglomerassem cada vez mais, fazendo com que todos os átomos de carbono tivessem partículas cada vez maiores, essas daqui elas não conseguiam ser destruídas para formar sistemas maiores, indicando a sua estabilidade. E daí nós temos a proposta do Smalley, Kroll, que mostraram que, na verdade, tratava-se de uma estrutura nova, que era o C60. Né? E depois disso, a demonstração da existência de estruturas da forma de carbono, ou seja, que cada um desses anéis aqui corresponde a uma camada de átomos de carbono, então eles estão formando aqui esferas concêntricas, tá? Como se fosse uma cebola. Isso foi demonstrado pela primeira vez pelo professor Gart. Hoje, professor também lá no IFGW, nosso colega. Tá? E alguns casos interessantes, metais não magnéticos passam a ser magnéticos. Aqui eu tenho a evolução do momento magnético de átomos de ferro. Eles, nas partículas menores, aqui eu tenho o número de átomos, de novo, no cluster. Então, para átomos pequenos, o seu momento magnético é muito maior do que na situação das partículas maiores, até que eu chegue no limite do material massivo. Né? Então, ou seja, aqui tem um conjunto de exemplos do que acontece. Catálise, tá? Eu vou aqui abrir um pouco mais o leque. Partículas de cobalto extremamente usadas na indústria para catálise. Notem aqui que quanto menor aqui a quantidade de reações químicas, de reações catalíticas que uma partícula faz em função do tempo. Então, quanto menor a partícula, a gente vê que aumenta, aqui diâmetro, tá, gente? Aumenta a quantidade de reações que ela consegue fazer, ou seja, aqui é praticamente o fator 3 de crescimento, diminuindo o tamanho de 16 para em torno de 3 nanômetros. Ou aqui um caso bastante interessante, o ródio é um material caro, bastante usado na indústria catalítica também,
E se tem, ó, essa barra aqui é a reação, no caso aqui, uma reação de hidrogenação, tá? Ou seja, partículas de ródio ficam aqui, para um tamanho fixo, tá? Aqui são 5 nanômetros. E se eu misturar prata ou ouro, essa partícula, eu aumento a reação química. Aqui, no caso da prata, eu tenho um aumento bastante grande, tá? Com um material um pouco mais barato, se misturado à nanopartícula, o que é de grande interesse para a indústria catalítica. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que o tamanho faz muita diferença, mostrando esse caso aqui, e que a composição também faz muita diferença quando eu trabalho com nanosistemas. Tá? Aqui um caso também extremamente clássico da literatura, onde a gente vê que cada átomo conta. O ouro é considerado um material não reativo, né? Mas se eu colocar elas em cima de uma superfície de MgO, tá? Aqui eu tenho uma reação catalítica de combustão do CO, tá? Em CO2, e aqui a produção do CO para cada agregado. O cluster seria uma nanopartícula. Vocês podem ver que até 7 átomos, que é esse caso aqui, eu não tenho reação. À medida que eu adiciono um único átomo a esse sistema, eu venho para cá, eu começo a ter a reação de combustão 1 para 1. Para cada agregado produzido, que está na minha superfície, eu tenho uma reação de combustão, né? E depois eu ainda tenho outras oscilações, tá? E ela continua crescendo. Mas o que é importante, esse salto aqui, eu adicionei um único átomo e eu saí de uma situação no qual os meus agregados, minhas nanopartículas de ouro, eram completamente inertes e elas passaram a contribuir cataliticamente para uma reação de combustão. Então, nesse caso, para as partículas bastante pequenas, cada átomo conta, né? Por que o pequeno é diferente? Então, agora vamos tentar entender o que tem de tão especial nos sistemas da escala nanométrica, né? Se a gente olhar o espectro de energia, vocês não viram isso? Ou alguns devem ter visto já. Então, mas a gente costuma analisar a matéria pensando em termos da ocupação dos estados disponíveis energeticamente para os elétrons. No caso do material massivo, a gente costuma dizer que ele é um contínuo. Tá? E a partir de um certo momento tem estados livres, não tem mais elétrons para ocupar esses estados energéticos para os elétrons. À medida que eu vou diminuindo o tamanho da partícula, esses estados aqui, que a gente enxerga quase como um contínuo, e se pode interpretar corretamente dessa maneira, elas começam a se separar, né? Então aqui tem estados discretos ocupados, estados discretos não ocupados. Aí, à medida que eu vou diminuindo mais ainda, esses estados vão ficar cada vez mais discretos, até que eu vou chegar na situação dos átomos e moléculas, no caso dos átomos mais fácil, no qual eu tenho estados discretos para os quais os elétrons podem se situar, né? Ou seja, não é qualquer energia que pode ser ocupada por um elétron. Tem estados discretos disponíveis para isso, né? Se eu for para o sentido oposto, aumentando o diâmetro, eu vou fazendo com que esses estados fiquem cada vez mais próximos até que eles passem a ser um contínuo, tá? O que é interessante nas nanopartículas é que elas estão bem aqui no meio. Tá? Ou seja, eu estou entre um comportamento dos sistemas atômicos e moleculares e o Book. Eu posso estar em qualquer lugar aqui no meio. Eu escolho o tamanho da partícula que eu tenho interesse em trabalhar. E a sua composição, porque aqui eu não estou pensando nem em composição ainda. Outra coisa que a gente tem que pensar, então aqui eu estou pensando na questão da discretização do espectro de energia, lembrando que são os estados que os elétrons podem ocupar num certo sistema. Agora vamos olhar a relação superfície e volume. Tá? Para sistemas macroscópicos, a gente ignora completamente, e na grande maioria das situações, a gente ignora, e nós podemos fazer isso, ignorar a superfície, né? A não ser que eu esteja olhando para um efeito de superfície. Mas quando eu olho um sistema como um todo, a superfície tem pouca influência em suas propriedades, né? Mas agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa partícula que tem um raio de 1 nanômetro. Tipicamente, ela vai ter 125 átomos, tá? Dos quais 100 estão na superfície. Portanto, 80% dos átomos de um sistema de 1 nanômetro está na superfície. Aumentando um pouquinho mais, ou seja, se eu dobrar o diâmetro, eu vou para
para 10 a terceira átomos que compõem o sistema, 400 agora em superfície, ou seja, 40%. Recuando agora um pouquinho, se eu for para 100 nanômetros, eu tenho 10 a oitava átomos, isso aqui é só uma estimativa, das quais 10 a sexta estão na superfície, ou seja, menos de 1%. E se eu for agora para um sistema bem maior, que tem 10 a sétima nanômetros de raio, eu tenho aqui 10 a 23 átomos, número de Avogadro, tá? Das quais 10 a 16 estão na superfície, o que é um número alto ainda. Entretanto, se a gente olhar relativamente, somente 10 a menos 7 dos átomos desse sistema estão na superfície. E aí que, na verdade, esses átomos passam a contribuir muito pouco para as propriedades do Boole. Repito, desde que eu não esteja olhando especificamente para uma propriedade de superfície. Eu vou falar uma coisinha que eu preciso para seguir, que é a questão da análise de espectro de massa versus estabilidade de um agregado. Eu já falei isso, mas eu vou aqui enfatizar. O que acontece? Isso levou a descoberta dos fluorenos. Então, aqui, ó, tem o espectro de massa. Então, cada um desses picos corresponde à quantidade de partículas produzidas com um certo número de átomos. Tá? E aqui eu tenho, em particular, um pico em sistemas de carbono que tem 60 átomos. Tá? De uma certa maneira, isso reflete também a estabilidade de um agregado. Quanto mais estável, maior a chance desse pico ser maior e permanecer. Então a gente vê uma evolução aqui, mudando parâmetros da síntese, que as partículas com 60 átomos são mais robustas que as outras, porque elas não são destruídas. Elas permanecem na síntese, mudando parâmetros de síntese. E aí eu tenho também o 70, que é um outro número importante, que é o C60 e o C70. Isso aqui é uma esfera, né? Isso aqui é um pouquinho compridinho. Tá? Por que eu estou chamando atenção disso? Aqui eu vou mostrar para vocês espectro de massa de agregados agora de sódio. Tá? Então aqui, de novo, cada um desses picos é a quantidade de partículas que se obtém com um certo número de átomos. Então aqui, ó, 8 átomos tem esse pico, 20 tem esse pico, 40 esse pico aqui. Mas aqui fica uma coisa bastante patente, que eu tenho, na verdade, regimes. Né? Ou seja, por algum motivo, esse pico aqui é maior que os seus vizinhos. À medida que eu vou avançando, eu fico numa região, que é essa região aqui, até que eu chego no 20, que claramente tem uma maior estabilidade, e depois dele cai. Eu entro num novo regime, tá? Eu tenho aqui um platôzinho, até que eu chego no 40. No 40 ele é um pouquinho maior que os outros, mas depois, olha, cai para um outro. O 58 é um pouquinho mais discreto, mas é a mesma coisa. Aqui eu tenho um regime, e eu caio num outro, e aqui a gente vai até lá na frente, para o 92, tá? O que isso mostrou para os pesquisadores da época? Tá? E, na verdade, existiam números privilegiados, número de átomos privilegiados, tá? E que correspondiam, por uma grande coincidência, a camadas preenchidas como se eu estivesse pensando num átomo sendo preenchido por elétrons. Tá? Então coincidia com camadas 1p preenchida, 1d, 2s, ou 20 aqui, ou 2p, se você preencher até a camada 2p, você vai chegar aqui no 40 e assim sucessivamente. Tá? Como é que se interpretou isso? O que isso ensinou? O que nós aprendemos com esse resultado? Né? Nós aprendemos que a estabilidade dos agregados ela é dada por camadas eletrônicas totalmente preenchidas, como a gente faz quando analisa os átomos e fala sobre os gases nobres. Tá? Tem camadas elétrons fechadas, portanto são mais estáveis, são inertes ou menos reativos, como queira. Né? Então aqui, ó, os números com dois átomos, ele tem, na verdade, no caso do sódio, tem 2 elétrons livres. Se você pegar a estrutura eletrônica do sódio, tem um elétron mais afastado do núcleo, que ele é fracamente ligado ao núcleo. Se eu pegar dois átomos de sódio e fizer uma nanopartícula, eu vou ter ali dois elétrons livres que vão formar um estado fechado, como se eu tivesse um superátomo. Depois eu vou para o 8, 18, 20, 34, que corresponde ao 1s,
um S2, um P6, o 8 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, os elétrons fracamente ligados aos átomos que compõem uma partícula é que determinavam a sua estabilidade. E, consequentemente, muitas das suas propriedades. Tá? Ou seja, aqui só para dar uma ideia, eu tenho aqui um núcleozinho, aqui um átomo, então eu tenho preenchimento das camadas 1s, 2s, 2p e assim por diante, né? E eu poderia pensar nos meus agregados, que está aqui representado, como superátomos, na qual eu tenho a mesma situação, os elétrons fracamente ligados, eu estou pensando agora naqueles átomos que têm somente um elétron fracamente ligado, tá, desemparelhado, né, compondo a minha partícula. Então eu vou ter a mesma situação formando estados discretos, da mesma forma como eu faço com os átomos. Então se interpretava como superátomos. Tá? Entretanto, isso não é a única coisa que determina a estabilidade de um agregado. Outra coisa que foi notado é que os agregados com geometrias, formas, uma simetria, eram mais estáveis. Em particularmente aquelas que tinham formato cubotaedro e icosaedro. Que não é geral, tá? Isso aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas isso ensinou também aos pesquisadores da época, isso nos ensina que a simetria e o empacotamento das superfícies expostas também tem um papel relevante na estabilidade de um agregado. Então, de um lado, é o número de elétrons, fracamente ligados aos átomos, que contribuem para uma nuvem eletrônica, como se fosse um superátomo. Por outro lado, o empacotamento. Tá? Aqui eu trouxe um exemplozinho para mostrar para vocês, tá, de uma estrutura, só para mostrar o que eu, quando eu falo de empacotamento, aqui é um cubo octaedro, tá? E aqui uma superfície que a gente chama de 1,1, 1,00, vocês verão isso para frente, imagino, tá? Mas notem que aqui, ó, são hexágonos extremamente compactos, tá? Todas essas esferas aqui, que representariam os átomos, estão extremamente próximas, tá? O mais próximo possível, é como se eu tivesse esferas se tocando aqui. Então, na verdade, elas maximizam o número de vizinhos. Portanto, não é uma superfície cheia de falhas, ela é uma superfície compacta. A próxima em empacotamento é 1,00, que é o quadradinho aqui. Tá? Então, antes de formar o triângulo que a gente vê aqui, né, os triângulos que formariam esse hexágono, eles estão formando quadrados, tá? Que é a segunda situação de maior empacotamento. Aqui eu trago vários exemplos, que a gente chama, são os icosaedros de Maclaurin, né? No qual eu tenho estruturas compactas de uma família diferente, tá? Porque elas têm simetria 5. Então eu vou empacotando aqui, se vocês notarem, olha, aqui tem uma superfície, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui e outro triângulo aqui. Eles se preservam aqui, ó, tem isso aqui, então tem 1, 2, 3, 4, 5, formando facetas aqui, e eu posso construir camadas fechadas que mantenham sempre esse empacotamento. Essa superfície exposta aqui, olha, ela tem o mesmo empacotamento da 1,1 que eu mostrei anteriormente, ou seja, todos os átomos aqui se tocam, formando, na verdade, triângulos, onde eu tenho o maior empacotamento possível. São estruturas que se observam, preferenciais. Eu dou outras aqui que eu acho que não vem ao caso, e aqui é o que é mais interessante. Camadas de elétrons e camadas de átomos, tá? Se a gente olha experimentalmente a produção, aqui é sódio, tá? E se a gente colocar aqui os mais estáveis, eu tenho aqui os pontos experimentais, tá? E essa reta representaria as estruturas se elas seguissem camadas de elétrons. Como eu disse para vocês agora há pouco, ou seja, como se fossem superátomos. E podem ver que elas seguem bonitinho até aqui, mais ou menos. Tá? Depois, eu tenho aqui uma pequena superposição e elas começam a seguir a estrutura de empacotamento, aqui são pontos experimentais de novo, e essa reta aqui é uma reta que seria seguida pelo número de átomos se tivesse empacotamento denso, icosaedro ou cubo octaedro. E aí formaria essa reta. Veja que os pontos, então, deixam de seguir a reta onde eu tenho preenchimento de camadas por elétrons, e aí eu passo a ter camadas de átomos fechadas. Então, são as duas grandes propriedades que determinam a estabilidade das nanopartículas e muitas das suas propriedades. Tá?
Agora, vamos falar um pouquinho para vocês como produzir agregados. Ou seja, falei de propriedades, agora como é que se obtém esse sistema de maneira controlada. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do meu laboratório. Ou seja, eu vou falar um pouquinho de instrumentação aqui e como é que a gente conseguiria produzir esses agregados. Existem duas maneiras de fazer isso, a física e química. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a linha que segue o processo físico. Só para fazer um parênteses aqui, podia ter colocado slide, na síntese química, ou molhada que a gente chama, você coloca os reagentes em uma solução, de tal forma, com tal controle, que eu consiga produzir as nanopartículas que eu tenho interesse. E, no final, para que elas parem de crescer, elas estão crescendo, os átomos vão se colando a uma semente e começam a crescer, eu coloco em volta uma camada que chama de passivante, que é, em geral, uma cadeia polimérica, alguma coisa do gênero, tá? Um tiol, qualquer coisa assim, fazendo com que elas parem de crescer. Então, se eu faço uma partícula, por exemplo, de ouro, começa a chegar ouro numa semente, ela vai crescendo, aí eu cubro ela com esses passivantes, e aí um átomo de ouro não consegue mais chegar na partícula, então ela para de crescer. Tá? Aqui a gente faz diferente. Tá? A gente faz por métodos físicos, então a gente faz num feixe, numa câmara de vácuo, porque o nosso interesse é fazer ela sem o passivante. Tá? Então tem duas abordagens, conceitualmente falando, né? E experimentalmente falando, que a gente chama de cima para baixo, uma tradução bastante ruim, que é a top-down. O que eu faço é desbastar ou moer material em nanopartículas, cada vez com um tamanho cada vez menor. Tá? Em geral, essa técnica ela se limita às menores partículas que se obtém de 1 micron de diâmetro. Dado que o processo de top-down é desbaste ou moagem, ela se aplica normalmente a materiais sólidos em condições ambientes. E aí tem a situação de baixo para cima, é o bottom-up, na qual eu pego os constituintes básicos da nanopartícula, tá? Quer sejam átomos, quer sejam moléculas, eu posso fazer também agregados de moléculas, e eu começo a agregá-las. Começo a juntá-las como se fosse um grande Lego. Né? Isso pode ser feito manualmente, a gente chama, que por exemplo, STM, eu vou lá, pego um átomo, ponho, pego o segundo átomo na superfície, carrego, levo até lá e assim sucessivamente, ou seja, eu faço um a um. Literalmente, eu estou construindo com tijolinhos, eu levo tijolinho a tijolinho, ou como num feixe de partículas. Então eu tenho uma nuvem de átomos, eu faço com que elas condensem, como se fosse o vapor de água condensando em pequenas gotículas. Né? O recozimento, tá? Eu posso colocar ela numa solução, num material, eu aqueço, eu faço com que os átomos dentro desse material comecem a se mover, comecem a se encontrar e formar partículas. Né? Ou por via química, como eu expliquei, ou seja, eu pego os precursores e via química eu faço com que eles se reúnam e para parar a reação química, eu uso passivantes que, na verdade, bloqueiam a chegada de novos átomos até a partícula, então ela para de crescer. Eu vou falar de uma situação que a gente chama de agregação, é o gas aggregation, é uma agregação em gás, que é inspirado bastante na natureza. Né? Ou seja, a agregação de gás é um processo natural, bem conhecido. O ar, contendo alguma umidade, flui sobre uma montanha alta. À medida que o gás se move para altitudes mais elevadas, a pressão do ar diminui. Isso leva a uma diminuição da temperatura do gás. Né? Tem que ter uma imagem. Se a temperatura estiver baixa o suficiente, a água se condensa formando nuvens. É isso aqui, né? Ela sobe, é levada pelo perfil da montanha. Aqui em cima você tem baixa temperatura. A temperatura dela cai devido à redução da pressão e ela se condensa em nuvens. Né? Se a temperatura estiver baixa o suficiente, a água se condensará formando uma nuvem. Frequentemente, uma oscilação vertical da corrente de ar é induzida pela montanha, levando uma série de nuvens estacionárias que são produzidas pelo vento em movimento, que é essa pequena queda aqui faz com que elas se separem, formando pacotinhos. A gente usa isso na máquina como a que eu tenho no laboratório e em outras máquinas do mundo similares. Né? Então, o que eu preciso? Uma nuvem dos constituintes dos agregados, ou seja, eu quero fazer agregados de ouro. Eu tenho que ter uma nuvem de átomos de ouro. Eu quero fazer de prata, nuvem de átomos de prata. Eu quero fazer partículas
de ouro-prata, ou seja, uma liga. Então, eu tenho que ter uma nuvem que tenha como constituintes átomos de ouro e de prata. Baixas temperaturas, para que em algum momento elas se condensem e fiquem nessa situação, né? E eu preciso de sementes, tá? A gente, em geral, não consegue unir um átomo com o segundo átomo, eu preciso ter um dímero, ou seja, 2 átomos já ligados a um trímero, isso é importante, porque senão a energia de ligação entre 2 átomos de um metal não é suficientemente alta para mantê-la unida. Então, elas se ligam e se separam. Eu tenho que começar com aquilo que a gente chama de semente. É um detalhe técnico que eu acho que é desnecessário, mas eu preciso de semente. Isso acontece também, vale destacar, para as gotículas de água de chuva. Eu preciso de sementes para isso. Então, a produção de agregados na fase gasosa precisa gerar no vapor de átomos, eu preciso esfriar esse vapor para iniciar a agregação, eu preciso da nucleação, que é a condensação inicial, tá? Elas começam a crescer, então os átomos, ficou uma palavra aqui do inglês, adição de átomos, isso aqui eu devia ter cortado, ela não parece em inglês que eu traduzi, minha, tá? Mas que eu traduzi para ficar tudo em português. Depois a coalescência, ou seja, os agregados formados nessa etapa aqui, elas começam a se chocar, e aí eu tenho agregados que grudam os agregados, eu começo a ter partículas maiores, tá? Ou seja, na nucleação são as sementes, aqui no crescimento é a adição de átomos, na coalescência são partículas já formadas que começam a se chocar e começam a se unir, e depois eu começo a ter uma coisa que a gente chama de evaporação ou fragmentação. Elas não têm para onde descarregar, liberar energia. Então, um processo de liberação de energia, ou seja, elas começam a coleção de átomos e agregado com agregado, isso faz com que elas fiquem com excesso de energia. Tá? Então, para liberar excesso de energia, elas evaporam átomos ou elas simplesmente se quebram. Tá? E eu preciso, de algum jeito, parar a condensação. Eu tenho que parar esse processo. Tá? Para que eu tenha as partículas no final formadas. Senão, ou elas vão se formar, vai voltar a ficar partícula pequena, ou só átomos por evaporação, ou eu vou ter no final uma grande partícula, porque por coalescência elas se unificaram. Tá? Então, eu vou ter pedaços muito grandes de metal, e eu não quero isso, eu quero pequenas partículas. Né? Então, agora eu vou dar um exemplo de uma máquina construída para isso. Né? Nessa máquina, o que eu preciso? Eu preciso de fonte de átomos, eu preciso criar minha nuvem, eu preciso de um sistema de agregação, eu preciso fazer com que elas colidam e fiquem unidas. Uma coisa que não estava claro, mas que nessa máquina eu preciso, são eletrostáticas. As partículas que eu uso para fazer nanopartículas, ficam no final, algumas são carregadas, outras neutras. Qual é o problema? Eu não sei manipular partículas neutras. A gente sabe manipular muito bem partículas carregadas. Então, as partículas neutras a gente tira do feixe e a gente trabalha somente com as partículas carregadas, porque essas sim eu sei manipular. Eu sei guiar, eu sei filtrar em tamanho de massa, eu sei fazer várias coisas. Então, eu manipulo as partículas carregadas e eu tiro do meu feixe as partículas neutras. Então, eu uso o que a gente chama de lentes eletrostáticas para focalizar e guiá-las ao longo da máquina. Eventualmente, eu faço o que a gente chama de seleção em massa, ou seja, eu tenho partículas aqui com 3, 4, 1 com átomo, 2, mas eu só quero de 3. Então eu vou filtrar. E no final eu tenho uma amostra extremamente homogênea com partículas que só têm um tamanho. Tá? Onde fica o meu porta-amostras. Que é onde eu vou fazer um experimento ou preparar uma amostra para fazer um experimento ex situ. Aqui é uma visão um pouco mais refinada, tá? De uma máquina. Tá? Aqui, sistemas de bombeamento, acho que depois eu vou voltar nisso. Mas olha aqui, esse pezinho aqui é uma fonte de partículas, de átomos, desculpe. Tá? Eu já vou entrar em detalhes. Essa região aqui, ela é refrigerada por nitrogênio líquido, que está em azulzinho aqui. Então, aqui eu tenho baixa temperatura. Aqui eu tenho, aqui a lente ISO e o Bessel Box são sistemas eletrostáticos para guiar as partículas. Aqui é um espectrômetro por tempo de voo, que eu vou falar para vocês daqui a pouco também, é que eu quero saber qual é o tamanho das partículas que estão sendo geradas pela minha máquina, para saber se é o que eu quero ou não. Ainda mais um sistema de focalização, de lentes. Aqui um filtro em massa, que é essa última etapa aqui, quando é necessário. Então eu tenho um filtro aqui.
Tá? E aqui meu porta-amostra. Tá? Como é que é o sistema de agregação? Vou falar do sistema de agregação, depois eu vou inverter um pouquinho aqui, depois eu falo da nuvem, porque a formação da nuvem está aqui dentro. Então o que eu tenho? Em geral é uma câmera, como aqui, uma câmera de vácuo. Tá? Aqui na frente essa aqui é uma superfície que eu ataco com plasma de argônio e eu arranco átomos dessa superfície. Então, bem aqui na frente eu gero uma nuvem de átomos. E o mesmo gás que eu uso para gerar o plasma aqui, ele carrega, ele arrasta as partículas para frente e faz com que elas colidam e com que elas troquem energia com a minha câmara refrigerada. Tá? Uma coisa interessante aqui, se eu aumentar o número a minha descarga elétrica aqui, eu aumento o número de átomos que eu estou arrancando da superfície, então tem muito mais átomos disponíveis e eu faço partículas maiores. Outro parâmetro que eu posso usar é o quê? Eu aumentar essa região aqui, tá vendo? Isso aqui é um sistema de movimentação. Então, se eu afastar essa região aqui, eu dou uma região muito maior para que elas se agreguem. Então, as partículas crescem. Se eu aproximar da saída aqui, então a região da agregação passa a ser pequena, então vou fazer, é como se eu trouxesse essa câmara aqui para cá, então somente as pequenas vão ser produzidas. Então, se eu quiser produzir partículas grandes, ou eu aumento o número de átomos disponíveis, ou eu aumento o percurso que esses átomos têm que percorrer até sair da região da agregação. Tá? Isso aqui é o esquema da máquina que nós temos na Unicamp. Tá? Aqui é um sistema de movimentação para aumentar ou diminuir o tamanho da câmera. Aqui eu tenho meu magneto sputtering, é onde eu gero minha nuvem de átomos, ela é gerada bem aqui dentro, e aqui é a saída. Tá? Então aqui eu tenho um plasma, eu já vou mostrar essa região, né? Eu posso afastá-la ou aproximá-la da saída da câmera, então eu aumento ou diminuo a região de agregação. Tá? E aqui a camisa refrigerada, a nitrogênio líquido, portanto toda essa região aqui ela é a baixa temperatura para promover a agregação analogamente à condensação de gotas de água a partir do vapor de água. Fonte de átomos, o mais tradicional é por magneto sputtering. O que significa isso? Eu injeto argônio na minha câmara, em geral a gente faz com argônio, mas pode ser hélio, pode ser criptônio, tá? E eu vou formar uma nuvem, ó, ela entra por aqui, vou formar aqui na frente um colchão de ar, aqui, e aqui ó, eu tenho 300 volts, ou seja, essa região aqui está a uma certa potencial elétrico, de tal forma a ionizar os gases aqui. E eu tenho um campo magnético que faz com que os elétrons fiquem aprisionados aqui, aqui são as linhas de campo, elas ficam aprisionadas aqui, se chocando com outros átomos de argônio, ionizando eles. Finalmente, eles são arremessados contra as regiões aqui, tá? Então aqui tem um zoom. O argônio bate e ele arranca metais, átomos de metal da superfície, formando então na frente dessa região aqui uma nuvem de átomos. Aqui eu tenho isso aqui é realmente uma foto, tá? Aqui é a parte esquemática, essa parte aqui é uma foto. Então aqui eu tenho a pluma, tá? De um magneto sputtering. Então isso aqui é uma nuvem ionizada de átomos que estão sendo arrancados do alvo, que está bem aqui. Tá? Isso aqui é uma nuvem de átomos de prata. E aqui é o alvo, tá? Isso aqui é a região da onde eu arranquei os átomos. Tá? Então eu faço uma erosão. Isso aqui é um corte, né? Então, essas duas entradas aqui é um corte dessa região aqui. Então eu tenho esse sulco que é formado pela erosão provocada pelo argônio. Nós, no nosso laboratório, temos uma máquina um pouquinho diferente, nós não usamos esse tipo de tecnologia, tá? Nós temos, na verdade, um alvo, que é um fio, tá? O meu campo magnético está aqui, tá? E eu tenho gás que passa por essa região aqui, ó, o gás elétrico, o gás passa por aqui, e a diferença de potencial é entre essa parte externa, que é um corte e um cilindro, e o alvo que está bem no meio. Aqui dá para ver melhor, é um cilindro, o alvo está bem no meio, tá? Então, o argônio, ele é ionizado, ele é atirado contra a sua superfície, arrancando átomos da superfície. Por que nós fizemos assim? Porque isso facilitava fazer uma coisa, que era do nosso interesse, obter ligas. Né? Se eu quisesse fazer uma liga com esse tipo de material, nós tínhamos duas hipóteses. Ou eu fazia o alvo da liga, e aí eu fazia o ataque, ou eu
fazia bipartida, por exemplo, metade dessa moeda aqui seria prata, metade seria ouro, e aí eu ia fazer uma nuvem com a mistura. O problema é que elas iam se formar em regiões distintas, elas não estariam misturadas. O que a gente gostaria de fazer? Então, o que nós fizemos? Esse fio aqui no meio, na verdade, são fios torcidos entre si. Então, por exemplo, aqui nós fizemos esse experimento com um fio de ouro e um de prata, 2 de prata, 1 de ouro, 3 de prata, 3 de ouro. Então, eu vou brincando com a porcentagem delas e também com o diâmetro desses fios. Então, eu brinco com a superfície exposta para o sputtering e eu controlo, na verdade, então, a nuvem. E a nuvem fica toda ela presa aqui, tá? Sendo bombardeada pelo argônio, ou seja, a nuvem também. Isso faz com que ela se torne mais homogênea. E isso permitiu que nós tivemos um controle muito bom na composição dessas partículas. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o esquema técnico. Então, é um corte, aqui temos o ímã, o alvo está aqui no meio. Tá? A entrada de gás por aqui, ela passa por aqui. Tá? Água para refrigeração. Tá? E aqui a peça de verdade, seria muito bom ter uma escalinha aqui, mas essa abertura aqui, ó, daqui até aqui, tem 2,5 centímetros. Tá? Ele é extremamente pequena essa estrutura. Tá? Uma coisa importante uma máquina como essa, e uma coisa que não é tão óbvia para quem não é da área de instrumentação científica, é a questão do vácuo. Então nós temos aqui, olha, daqui, desse ponto até esse ponto, eu tenho mais ou menos 1,5 metro. Tá? Aqui eu tenho 10 a menos 1 milibar de atmosfera. Aqui o experimento, ele tem que rodar 10 a menos 6, 10 a menos 10 milibar. Então eu tenho que bombear, o feixe de partículas tem que passar. O feixe de partículas passa, tem que sair daqui e tem que chegar até lá. Então não está fechado, está aberto. Então tem que ter um sistema de bombeamento extremamente bem pensado, usando uma coisa que a gente chama de bombeamento diferencial, na qual eu consiga sair de 10 a menos 1 milibar a 10 a menos 10 milibar, ou seja, eu devo reduzir a pressão daqui até aqui em 1,5 metro bom, pode ser 10 menos 6, tá? Ou seja, reduzir de 10 a quinta a 10 a nona a minha pressão. Tá? Isso é tecnicamente possível? Sim, uma chama de bombeamento diferencial, mas requer um processo de engenharia pensado para esse tipo de situação. Tá? Outra coisa interessante, tá, é a parte das linhas eletrostáticas. Aqui eu mostro uma simulação. Tá? Aqui eu tenho um feixe de partículas paralela, e aqui eu faço um feixe convergente, ou seja, eu estou focalizando nas partículas para um certo ponto. Eu faço isso por quê? Porque eu quero levar as partículas até o meu porta-amostras. Tá? Aqui é a maneira com que eu tenho as partículas neutras do feixe. Então o feixe está vindo aqui. Eu tenho aqui o que a gente chama de um stopper. Tá? Todas as partículas neutras, elas não são desviadas pelo campo magnético, elas não sentem o campo magnético, então elas vão bater aqui. Todas as que estão carregadas vão desviar, tá? Elas vão passar por fora, tá? Elas abrem aqui e depois convergem aqui. Então eu tenho que as partículas neutras ficam aqui e só vão passar aquelas que estão carregadas. Então é a maneira como eu faço para eliminar as partículas neutras do feixe. É uma coisa, é um stopper, é um lugar onde elas batem e ficam presas. Aqui o sistema completo. Tá? Aqui é onde eu tenho minha fonte, elas são focalizadas, as partículas neutras todas batem aqui, as partículas carregadas desviam, tá? E elas são levadas para o porta-amostras que está, nesse caso aqui, nessa região. Tá? Então isso aqui é uma versão simplificada de um conjunto de lentes eletrostáticas feitas para levar as minhas partículas neutras até o porta-amostra e tirar do feixe as partículas neutras. Aqui eu tenho um espectro de massa, tá? Na nossa máquina também acontece, o feixe passa por aqui, aqui também é uma máquina de interesse, mas eu quero ficar o tempo todo olhando o que eu tenho de partícula sendo produzida. Então ela fica perpendicular à máquina. E aqui eu tenho o que a gente chama de região de aceleração, então eu coloco um pulso aqui de potencial. Assim que esse pulso de potencial aparece, ela joga para cá, ela joga para cá partículas carregadas. Nesse caso aqui, a gente pode controlar quantas vezes esse pulso acontece. Eu posso desviar somente 1% do feixe, por exemplo. Então, estou realizando meu experimento
E a cada, depende do tempo de novo, mas vamos lá colocar uma frequência de 100 Hz, elas batem aqui, elas são desviadas. Tá? Então, de novo, depende do experimento, e tentando minimizar o número de partículas que eu desvio, porque partículas que eu desvio, eu estou perdendo no meu experimento. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma coisa chamada tubo de voo, a gente dá um pulso de tensão nas partículas, elas são jogadas para cá. As partículas mais massivas, as que têm maior massa, todas elas recebem a mesma energia aqui, tá? Então, as partículas maiores, ao recebendo maior energia, vão ter a menor velocidade. Portanto, elas vão levar mais tempo para chegar até o meu detector. Ao passo que as partículas que têm menor massa adquirem maior velocidade, então chegam antes. Então, o que acontece aqui? Eu teria partículas com menor massa, partículas com maior massa, elas vão bater aqui formando pacotinhos. Primeiro um pacote com um tamanho, outro tamanho, e assim cada um desses picos aqui corresponde a um tamanho. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Para as partículas pequenas, aqui, ó, aqui eu tenho um átomo, 2, 3, isso aqui são pequenas partículas de prata, tá? Então cada pico corresponde a um pacotinho de partículas que chegou até o meu detector, tá? Para as partículas menores isso é possível. Agora eu coloquei aqui, ó, partículas maiores, tá? Aqui ainda com o número de átomos, aqui a escala é uma escala agora na base log base 10, tá? E notem que as partículas maiores estão aqui. Eu não consigo mais distinguir átomo a átomo, porque na verdade aí passa a ser dentro do erro do meu experimento. Então os pacotes começam a se acumular, tá? Ou seja, eles se superpõem. Então aqui eu consigo enxergar cada átomo discretamente, adicionado às minhas partículas, ao passo que aqui eu tenho que pensar muito mais em diâmetro. Finalmente, eu ia mostrar uma foto para vocês e fazer um destaque. Tá? Essa máquina ela é completamente homemade, ou seja, foi construída no nosso laboratório, tá? O nosso grupo de trabalho com instrumentação científica. Esse tipo de máquina ela não é uma máquina comercial, ela não existe. Cada laboratório tem o seu projeto, esse é o nosso projeto. Toda eletrônica foi feita pela gente, todo o software de controle, aqui temos o espectro de massa na tela o tempo todo, foi construído pelos alunos do grupo. Tá? O projeto mecânico, tá? Esse aqui é um trilho no qual as partes da máquina correm para manter o alinhamento, as câmeras de vácuo, tudo isso é um projeto desenvolvido pelos alunos do grupo, além das projeto da eletrostática também, simulação, o movimento diferencial, esse projeto do sputtering, então tudo isso é projeto de pesquisa que pode ser feito por qualquer aluno com a formação em física e que tenha, não vou chamar de ênfase, porque isso tem um conceito técnico correto, mas que queira se formar mais fortemente na área de instrumentação científica. Né? Vou para o finalzinho de novo. Então, agora eu poderia fechar com algumas coisas, né? Em nanosistemas, nós devemos sempre pensar onde está o regime escalar e não escalar para cada propriedade que eu tenho interesse. Tá? Nos sistemas menores, cada átomo faz toda a diferença, então cada átomo conta. Tá? Nós temos nos partículas, seja falando da parte mais básica da física que descreve as partículas, temos que levar em conta o número de elétrons livres que compõem a minha partícula. Tá? E isso leva a propriedades eletrônicas interessantes, algumas com maior estabilidade, ou camadas de átomos, cujo interesse vai muito mais na área de catálise e assim por diante. E que a gente, com isso, consegue encontrar propriedades novas interessantes, porque são sistemas que estão entre os átomos e o massivo. Tá? E ali as propriedades evoluem de um para o outro e nós podemos encontrar coisas interessantes do ponto de vista da física básica, de estudo fundamental e importante para aplicações. Tá? E uma coisa que eu gosto de chamar sempre a atenção é a parte da instrumentação científica, é algo extremamente importante. Máquinas científicas, principalmente aquelas máquinas que fazem coisas diferentes ou respondem perguntas diferentes, não são máquinas comerciais. Muitas não dá, naturalmente, para construir, tipo a gente não vai construir um Sirius no laboratório para fazer uma máquina específica, mas você pode montar um pedacinho do Sirius que vai responder a tua pergunta. Você pode não construir um microscópio eletrônico, mas você pode
sim usá-la de uma maneira distinta. Ou, no nosso caso, a construção inteira de uma máquina, porque é uma máquina que não existe comercialmente. Um Sirius existe, não comercialmente, mas é uma máquina de grande porte que existe. Um microscópio eletrônico, ele existe. Tá? Você não é uma coisa que você produz. Você pode, inclusive, muitos laboratórios constroem isso, mas não é usual. Mas máquinas outras que não existem, como é uma fonte de agregados como a nossa, e que precisam de uma formação específica nessa direção. E agora falando em outras áreas, ou seja, para quem vai trabalhar com licenciatura, gente, ter conhecimento para montar um experimento bacana para os alunos é sempre instigante. Faz com que eles aprendam física de maneira experimental, mas mostrando uma coisa, um domínio técnico importante, que às vezes é perdido. Ou seja, a gente tem hoje muita coisa que é caixa preta, coisas que estão no celular, no computador, ou que a gente compra por gameplay, mas a formação técnica é importante, que a gente precisa saber, no mínimo, o que a gente está fazendo. Então, isso eu acho que é uma coisa motivante, instigante para os alunos. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo a paciência de vocês, ao Tiago pela oportunidade de mostrar um pouco sobre isso. Não sei se era exatamente o que vocês esperavam, eu quis me concentrar um pouco mais em cultura geral, um pouquinho de física, e mostrando um pouco do que a gente faz no laboratório, mais especificamente no instrumento, nem tanto na pesquisa, porque eu acho que é uma coisa importante para ser enfatizada nesse tipo de seminário. Gente, era isso. Obrigado. Eu não sei nem quanto tempo. Muito obrigado. Falei bastante. Não, imagina. Obrigado, Varley. Bom, como sempre, eu abro para perguntas. Se não tiverem perguntas, eu vou fazer. Eu tenho sempre um monte. Mas eu gostaria que talvez vocês fizessem as perguntas primeiro. Então, engato aqui na minha listinha aqui, já viu, né? Me salvem, façam perguntas. Não, mas as minhas são simples, Varley. Essas são as piores, tá? São mais... Não, mas são mais simples, né? Vamos lá, gente. Não? Bom, vou começar então. Essa parte final que você mostrou do tempo de voo, né, de você mostrar que você consegue enxergar átomos discretos, ou números de átomos discretos, e depois enxergar o cluster, né? Como é que você calibra isso? Como é que você calibra que agora, na verdade, chegaram 1, 2, 3, 10 partículas? Na verdade, é o que você falou, na verdade é calibração. Nós pegamos partículas pequenas, bem conhecidas, situações que a gente controla, por exemplo, prata, a gente sabe a massa delas, então você... Desculpa, cortou um pouquinho, você sabe o quê? Você parte de casos bem controlados. Por exemplo, você faz um experimento com prata. Então você calibra o tempo de resposta para cluster de prata. E aí você força que alguns argônios fiquem presos. Então, na verdade, aí você vai, e eu sei que isso aqui tudo é prata. 1, 2, 3, 4. Então eu vou lá e indexo os picos. E eu sei o tempo de voo, e com isso eu tenho uma regra, que é uma regra, na verdade, escalar, de potência 3. Se você abrir a continha, vai dar isso. Mas aí como é que você faz? Porque assim, você foi lá e fez com a prata, aí você vai lá e fez um outro composto, ou um outro elemento. Como é que você faz essa escala 1 para 1? É do mesmo jeito, porque na verdade você vai reconhecer os picos de prata de novo. Então você verdade, sempre evapora a prata? Você sempre tem prata no seu sistema para poder fazer a calibração inicial? Você sempre precisa ter um material no qual você já tem uma calibração prévia. Para você fazer um reconhecimento. Então você vai fazer com que esses picos batam, e aí você conhece a massa do outro material. Então, por exemplo, você sabe que... A massa molar, você diz, a massa molar. Você sabe a razão entre a massa molar do material que você está fazendo. Aí, por exemplo, você fez uma liga e você não sabe qual que é a propriedade dessa liga. Se ela tem uma ligação química que modifica a massa molar total, como é que você consegue calibrar? Então, na verdade, essa é a pesquisa. Então, para as pequenas isso é fácil. Porque você sabe a razão entre as massas, então você sabe onde é que devia estar aquele tempo. E você vai lá e checa se o pico está lá. Então você vai indexando, você sabe qual é o tempo, você coloca junto com o seu dado experimental e isso tem que bater. E aí você vai ter o ajuste, que é o tempo de resposta, assim por diante.
Para as grandes, não. Para as grandes, aí você tem toda a razão. Na verdade, aí é pesquisa da semana passada, tá? Porque, na verdade, literalmente. Porque, na verdade, não tem hoje uma técnica boa para você fazer a medida de composição química partícula a partícula. E já são técnicas que olham a média na composição. Então, você tem uma grande amostra, você olha tudo. E você não sabe, na verdade, vamos lá, eu tenho 50% de ouro e 50% de prata. Beleza. Eu posso ser 0 a 100%, 100% a 0. Então, eu tenho qualquer composição. Na medida, vai dar 50% a 50%. Então, você tem que olhar partícula a partícula. Então, você cria uma amostra e aí você faz um experimento, como nós estamos fazendo, técnica usando microscopia. Então, você vai lá, pega uma única partícula, olha a emissão de raio-x dela, e aí você vê, em função da intensidade dos picos associados a cada um dos átomos que compõem aquele material, você tira a composição. Que é para partículas pequenas, para sistemas muito pequenos, é diretamente proporcional à integral da intensidade. Tá? Mas isso é literalmente pesquisa de ontem, tá? Porque é a tese do Murilo, sendo orientado por mim e pelo Daniel. Isso é de ontem. Isso é muito novo. Não, entendi. Porque, na verdade, sempre o problema é você ter uma amostra com poucos átomos, sinal muito fraco. E você quer olhar átomo a átomo. Você quer saber se eu tenho, vamos lá, 75, 25%, com uma dispersão de 3%. Isso é uma amostra controlada. Senão, não vale a pena. Porque quando você fala, por exemplo, de espectro de massa, né, que espectro de massa você encontra até, já devem ter visto, né, vocês, no aeroporto, certo? Hoje em dia, até no aeroporto, você tem espectro de massa que eles... Mas só para as pequenininhas, né? Mas só para as pequenas, né? Então, esse que eu acho que é o meu ponto, né? É molecular. É molecular. Molecular, exato. A gente consegue, hoje consegue, até partículas com 100 átomos, a gente consegue olhar de maneira discreta, tá? Usando 4 polos. Não TOF, como eu mostrei para vocês, usando quadrupolo. Então, isso a gente consegue. A partir desse número, a gente pensa sempre em diâmetro, tá tudo ali superposto, e aí você começa a pensar em diâmetro e você precisa de uma técnica auxiliar. Adicional para poder dizer qual é a composição. Entendi. Exatamente. O Rodrigo levantou a mão, deixa ele perguntar antes que eu pergunte. Já saio perguntando. Rodrigo, por favor, pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu havia escrito no chat, acho que vocês não viram, né? Mas assim, é o seguinte, eu gostaria da possibilidade de comentar sobre os novos materiais, o grafeno e o borofano, né? Que com menos da espessura com menos de espessura do nanômetro de espessura, ele é mais forte, mais versátil que o aço. Uhum. Eu queria saber como que trabalha esse material, como que é formado. Então, esse material, ele é formado, o grafeno, que é um pouco mais difundido, tá? Hoje existem várias maneiras de se produzir, tá? Originalmente, na verdade, ele foi produzido pegando grafite e esfoliando literalmente ele. Você esfoleia, ou seja, o grafite são camadas, né? Aparece na câmera aqui. São camadas, e você vai esfoliar ela ao limite que você consiga ter uma única folha. Hoje, na verdade, existem técnicas químicas para se fazer grafenos. São grafenos, entre aspas, de menor qualidade, porque são grafenos com bastante defeito. Ou você usa técnicas sofisticadas, do tipo, você pega uma superfície, você vem átomo a átomo depositando e você força eles a formar uma única camada de átomos de carbono que vão se ligar em padrões hexagonais, então você vai ter uma única camada. Mas tem que lembrar que o grafeno, ele na verdade, são folhas de grafite separadas no limite no qual você chegou a uma única folha. Tá? Quando a gente fala que ele é muito robusto, a gente tem que sempre fazer uma lei. De novo, você tem que colocar na escala correta, na verdade. Ele é muito robusto, mas ele é fininho, ou seja, quando a gente compara com aço, a gente sempre está pensando na sua espessura. Tá? A gente não consegue dizer que ele vai suportar. Você olha para as ligações químicas. A ligação química no grafeno é uma ligação parecida com o diamante, por exemplo. Tá? É uma sp2. Só que ela está no plano. Por isso que ele é... Entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente compara, a gente fala de maneira assim meio, eu vou chamar que às vezes até irresponsável, porque ele não passa a ideia de que a gente tem que colocar na escala correta quando a gente compara grandezas, né?
seja, você não vai ter uma estrutura de grafeno com uma espessura de uma camada substituindo no aço. Mas se você olha as proporções, as escalas, desculpe, corretas, você fala, poxa, proporcionalmente ele é muito mais forte. Entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E esses novos materiais são produzidos por outras técnicas, tá? Ou seja, as técnicas que eu uso, se a gente trabalhar com carbono, eu vou produzir, na verdade, partículas. Quando muito fragmentos muito pequenos que se assemelham ao grafeno, mas pedacinhos muito pequenos. Isso não é interessante. Eu quero folhas grandes, senão eu não consigo fazer um contato elétrico, por exemplo. Eu não consigo colocar em lugar nenhum para você fazer uma medida. Então, são outras técnicas. Entendeu? E aí, de novo, uma pergunta de leigo para você tentar ajudar. Por que na sua técnica você primordialmente produz partículas e não consegue produzir folhas? De novo, depende do material. Porque se você pegar... Vou comparar com o CVD, né? Vamos comentar um pouco o que é o CVD. Então, na verdade, se você for para metal, por exemplo, ele vai ter uma tendência a otimizar o número de vizinhos. Então, ele vai, na verdade, não necessariamente esferas, mas uma forma compacta. Mas isso é geral? Não. Se você for para o ouro, tem um caso muito interessante. O ouro ele tem um efeito relativístico em suas ligações químicas que a gente não vê em materiais com mais que 20 átomos. Mas abaixo de 20, ela é planar. Então, ele literalmente forma folhas, retinhas, porque ele tem ligações que são direcionais, devido a um efeito relativístico. Isso foi previsto teoricamente e já foi mostrado experimentalmente. Tá? Então, vai formar esferas ou coisas compactas? Depende do caso. Tá? A grande maioria dos metais vai fazer isso, mas aqui eu cito um caso já verificado no qual formei folhas. Mas, de novo, aí estou no limite dos bem pequenininhos, aonde cada átomo conta, e sutilezas com uma ligação química que é influenciada mesmo por um efeito relativístico devido à massa do núcleo do ouro. Mas, de novo, agora pegando o geralzão, Tiago, para os alunos, metal, ele faz uma ligação que é não direcional. Ele minimiza a sua energia, aumentando o número de vizinhos. Portanto, ele vai tentar sempre situações compactas, que no limite é uma esfera. Mas para os pequenos não, tem facetamento, ou seja, é discreto. Eu não quero cair no caso que eu citei no comecinho das capas da Science, no qual os átomos sumiram. E aí no caso dos que ele mencionou, né, que é o grafeno e o boro, eles não são metais, né? É só lembrar, acho que talvez é isso que o Guarani está comentando. Né? Sim, então, sim, lembrar isso. Tem ligações que são direcionais, são covalentes. Mais alguém, não? Tem um pernilongo me sondando aqui, caramba. Desculpa. Eu tenho mais uma pergunta. Bom, já que ninguém está perguntando, eu vou perguntar. Tranquilo. Você mostrou uma reação de combustão com o ouro. Isso. Assim, de novo, eu não entendo nada disso. Você podia voltar um pouquinho? Claro, você disse que quando você tem... Porque uma coisa que eu não entendo é o seguinte, você disse, quando você diz partícula, você tem um átomo de ouro, 2 átomos de ouro, 3 átomos de ouro, mas isso é um cluster, certo? Isso. Quando você chega num cluster com 8 átomos de ouro, é que a combustão acontece? Sim. Na verdade, como é que o experimento foi feito? Você pega uma superfície de MgO, você deposita átomos de ouro, e você checa a reatividade desse sistema. E você vê que não acontece a combustão. Aí você pega uma superfície limpa de novo, coloca dímeros, agregados com 2 átomos, mesmo experimento, e assim sucessivamente. Então chega no caso de você ter partículas nanosistemas com 7 átomos de ouro, nada de reação. E você depois vai lá e uma nova amostra tem 8. Cada agregado tem 8. E aí você começa a ter uma resposta reativa.
Então você começa a chegar com você primeiro vem com a sua superfície completamente limpa, Isso. gera os seus clusters e depois deposita os seus clusters na superfície e Exatamente. testa a reatividade da superfície. Exatamente. São 3 etapas. Isso é produção dos agregados, dos clusters, ligação, que eu não sei se é covalente ou iônica com a superfície, e depois o teste disso do ponto de vista de reação, é isso? Exatamente. E a ligação, na verdade, ela polariza. Se você cai, na verdade, elas se ligam aos defeitos. E ali você tem um excesso de carga nesse defeito e você polariza, em geral, o agregado. É isso que acontece. E qual que é a forma desses... você comentou um pouco no caso do ouro, parece que é um dos mais conhecidos, né? Quais são as formas que se formam de 1 até 8? De fato, é sempre o empacotamento máximo, no caso do ouro? Não, é preferencialmente planar. Preferencialmente planar. Mas aí ele é planar, mas aí, mesmo com o oitavo, ele é planar? Então, mas isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Isso é em feixe, quando você está com ele desligado a nada. Quando ele cai na superfície, depende da maneira como ele se liga à superfície. Então, aí depende da natureza da superfície. Aí ele forma, alguns formam, na verdade, pequenas pirâmides, outros ficam planar, eles se espalham completamente na superfície, aí depende da superfície. Tá? Ou seja, aí tem nesse caso em particular, aqui, ele forma pequenos domos. Ah, entendi. A partir do 4, naturalmente, 1, 2, 3 não tem como, mas a partir do 4 ele começa a formar pequenos domos. Quando caem nos defeitos do MgO. Entendi. E a reação acontece na borda desse pequeno domo. Que interessante que você chega num ponto em que vocês... essa é a parte interessante da pesquisa de vocês também, né? Vocês chegam no ponto de olhar átomo a átomo, né? Entender onde cada átomo está e conversar, né? Enfim, acho que essa é a parte mais difícil de você pensar nisso, né? A gente tem modelos de bolinha, né? Fala, não tem uma bolinha aqui, mas não é assim que acontece no átomo, né? Não é uma bolinha de fato, né? Então, explicar de uma forma simples é sempre um desafio, né? Acho que esse que é o ponto, né? E o que a gente tenta olhar sempre, aí aproveitando o gancho, a gente pega uma propriedade que a gente entende e a gente vê como é que ela evolui. Então, você tem uma expectativa, ou por causa do átomo, ou por caso macroscópico, tá bom, mas como é que ela sai do átomo e chega até o macroscópico? Como é que essa propriedade evolui? E aí, no meio, ou você vê a evolução natural, ou você encontra surpresas, como é esse caso aqui. Legal. Isso também, essa transição é sempre interessante, né? Eu vou replicar aqui, acho que uma pergunta que o Lucas fez. Talvez o Lucas está sem microfone, Lucas? Eu faço então aqui. Deixa eu voltar. Ele perguntou, professor, com essa crise dos semicondutores, existe algum material não estruturado que poderia ser usado para substituir os que estão em falta? Acho que talvez ele esteja se referenciando a esse problema que está tendo na indústria, né? A produção automobilística está sofrendo, eletrônicos não estão sofrendo. Eu vou dar uma resposta que não é da minha área, mas é de uma área de pessoas que trabalham diretamente comigo. São os semicondutores. Desculpa, Outros semicondutores. São os polímeros. Polímero semicondutor. Porque, na verdade, são semicondutores, que a crise, na verdade, está muito mais ligada à situação clássica. Toda a nossa tecnologia é baseada em silício e os seus vizinhos aí em tabela periódica. Na verdade, é estado sólido, tudo. Aí vai muito mais na área do que o Thiago trabalha, do que a minha. Mas, trabalhando com o professor Ryu, que é do nosso departamento também, você tem aí, na verdade, os LEDs feitos com polímero. Desculpa, estou falando de semicondutor o tempo todo, mas é polímero. Tem os LEDs baseados em polímeros. Tem transistor já em desenvolvimento baseado em polímero, né? Eletrônica flexível, eletrônica vestível, ou seja, são todas baseadas em polímeros. Então, isso tem uma nova linha de pesquisa. São materiais, até certo ponto, mais baratos. Tá?
mas é uma outra maneira de produzir, ou seja, nossas fábricas, toda a nossa tecnologia em larga escala tem que ser mudada. Em laboratório, a gente consegue fazer isso já, alguns até de maneira bastante simples, tá? Aproveitando muito do que a química é capaz de fazer hoje. Entretanto, a grande desafio é você fazer larga escala dessas coisas, de maneira controlada, controlada no seguinte sentido: eu compro o meu celular e ele tem que funcionar. Outro celular tem que funcionar igualzinho, e eu tenho que fazer com que todas as componentes, peças, sejam reprodutíveis, ao ponto de eu ter uma coisa que é suficientemente barata para ser comercializada e que eu consiga produzir de maneira em larga escala para que eu tenha produto suficiente para alimentar o mercado de maneira barata de novo. Os dois lados. Tá? É a questão da economia. E aí que fica o problema. Nós temos toda uma plataforma hoje baseada numa tecnologia e migrar para outra é caríssimo, é verdade. Não porque a tecnologia é cara ou não exista, mas você não tem as fábricas preparadas para isso. Né? Então, acho que o grande gargalo é a escala industrial. Hoje a tecnologia tem algumas bem estabelecidas, outras nem tanto, muita coisa em pesquisa, mas o grande salto é como é que você faz para isso se tornar uma coisa que vá para a indústria. É o grande desafio. Aí o Tiago, não sei, pode colocar o seu ponto de vista, não, mais próximo à sua área. Não, é bem engraçado, porque a razão pela qual fotônica é o análogo da eletrônica para a ótica, né? Você pensa em sistemas elétricos, sei lá, uma torradeira, um chuveiro, né? E você vai para a eletrônica, que são os microprocessadores, memória. Na parte de ótica, você pensa, né? Um óculos, um prisma, e aí quando você vai para a fotônica, são os guias de ondas, fibras óticas, moduladores, etc. A fotônica, ela está se desenvolvendo, se desenvolveu muito fortemente porque eles começaram a se apropriar da indústria de semicondutores de silício. Foi aí que elas conseguiram dar um salto de escala, né? Como o professor Arley falou, né? Quando o pessoal começou a... Isso não é um material super bom para condução de luz, né? Mas no final das contas se adaptou às faixas de luz que você precisaria fazer a parte de fotônica para que se usasse o silício. Ao contrário, você tem o silício ali, né? Tem as fábricas que já fazem tudo em silício. Então, como faremos, né? Então essa parte da escala realmente ela é bem desafiadora, né? Acho que é uma coisa bem interessante, bem desafiadora. Vocês vão ter, não sei se vocês vão ter 540 comigo ou com algum de nós, mas vou pegar um exemplo que a gente sempre dá lá. Um transistor, gente, o mais simples de todos, que é o de junção, o ganho dele varia entre 100 e 500. Estou pegando o mais básico de todos, cuja aplicação vamos colocar um amplificador de alto-falante de radinho. Imagina, você troca o transistor, então, na verdade, o volume, a intensidade do seu volume fica 5 vezes maior, porque eu mudei de um transistor que tinha ganho 100 e foi para 500. Não dá para você fazer em escala com uma coisa tão ruim. Qual é o problema? Se você fizer bonitinho, todos com ganho igual a 100, vai ficar caríssimo. Impossível de ser comercializado ou mesmo produzido em larga escala. Então, a eletrônica deu seu jeito, ou seja, se vocês quiserem, façam 540 comigo, com o Ryu, com o Gustavo e outros, mas se achou soluções. Porque a gente não pode ficar na dependência de uma variação tão grande de ganho. Mas se você faz uma coisa mais precisa, o custo cresce de maneira estúpida e a produção passa a ser impossível do ponto de vista de escala. Não, lá, tem mais um aqui, deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, o Rodrigo. Os compostos internos dos processadores são fabricados na escala nanômetro. Internamente, os processadores são compostos de milhões ou até mesmo bilhões de transistores. E atualmente fabricados em 45 nanômetros, mas já existem indústrias fabricando na escala menor, 32 nanômetros. Na verdade, já tem 9 nanômetros, se não me engano, Rodrigo, acho que até o último celular da Apple é dessa estampa aí. Então, realmente, mas ainda assim eu concordo com o Varley. Apesar de ser pequenininho, não significa que todos eles são iguais.
Posso, eu preciso... Saiu um artigo há muito tempo atrás, que eu deveria ter guardado, eu devo ter guardado, mas já se perdeu no meio de um monte de artigo que um dia eu quis guardar. Gente, vamos pensar o seguinte, tá? Tudo bem, vou continuar diminuindo cada vez mais o tamanho das trilhas dos meus componentes e assim sucessivamente, tá? Vai chegar um certo ponto no qual toda a minha física que descreve um transistor passa a não funcionar mais, porque eu vou ter uma parede de átomos ali, por exemplo, né? E eu não consigo fazer isso de maneira a garantir o isolamento entre as partes, tá? Teve um processador que saiu, sei lá, acho que tem 12 anos atrás, que ele esquentava de tal forma, porque eles resolveram miniaturizar tudo, não levaram em conta que aquele negócio ia esquentar, então não dava conta de tirar o calor daquele processador e travava o tempo todo. E aí vem uma filosofia distinta. Por que eu vou miniaturizar? Eu posso, na verdade, aumentar o número de processadores que trabalhem de maneira coordenada. Então, eu estou pensando em estratégias, em arquiteturas, e não mais em reduzir componentes. Então, na verdade, reduzir o tamanho dos componentes não tem sido a única estratégia. Se vende isso como uma coisa espetacular, e é espetacular, eu concordo, tá? Mas quando a gente fala em indústria, a gente tem que mudar um pouco os paradigmas. Isso é muito bom para pesquisador. Nossa, consegui fazer com 7 nanômetros. Genial! Mas, e aí? Vai encarecer meu produto de maneira enorme, o ganho não vai ser tão bom assim, e eu vou começar a ter problemas, porque ele pode ser um sistema instável. E foi o que aconteceu com esse processador em particular, tá? Eu lembro dessa discussão porque a gente tem essa tendência a achar que essas coisas são as melhores, e não necessariamente. Isso em arquiteturas extremamente inteligentes que não precisam disso. Então, a gente precisa conversar um pouco mais com o pessoal da área de indústria, de aplicações, porque, naturalmente, nós, na pesquisa, vamos nessa direção. Uma das coisas que eu fiz, gente, que eu mostrei no fio lá, eu trabalhei com isso. A gente trabalhava com fios que tinham um átomo de diâmetro. Mas ele durava 1 microsegundo. Não vai dar tempo de eu vender. Assim que eu fizer o meu dispositivo ligado com um átomo de diâmetro, babau. E aí? Qual é que é importante nisso? É importante pelo seguinte, se você faz alguma coisa que se aproxima do tamanho do átomo, eu tenho que ligar ele com o mundo macroscópico. Meu dedo não diminuiu de tamanho, gente. Então eu sou obrigado a ligar essas coisas que tem 7 nanômetros ao mundo macroscópico. E aí eu vou crescendo em escala. E eu perco tudo o que eu ganhei fazendo uma coisa com 7 nanômetros, porque eu tive que ligar com uma coisa que tinha um fio com uma bitola de 20 nanômetros. E aí eu perdi completamente o fato de que eu fiz um dispositivo que tinha uma parede de 7 nanômetros. Ou seja, o problema é muito maior. Do ponto de vista da pesquisa, eu acho genial. Ou seja, eu apoio e eu trabalho com isso, tá? Eu trabalho com sistemas que têm 3 átomos, 10 átomos ou alguns nanômetros. Isso é pesquisa básica. Quando a gente fala em aplicação, a gente tem que responder perguntas que são mais compatíveis. O exemplo que eu gostei de um colega numa discussão tá, eu ligo esse dispositivo ao mundo macroscópico. No final, é o tamanho do meu dedo que vai apertar o botão. E não adianta fazer diferente, porque o dedo não vai ficar menor. Então, não adianta ficar com uma resolução melhor do que o tamanho do meu dedo. Então, isso é importante a gente pensar. Tem que abrir um pouco o leque, a gente tem que criar cultura geral pensando, quando eu falo assim, aplicações atualmente, o que dá para industrializar, o que é demanda de mercado, aquilo que faz sentido, qual é a direção correta a trabalhar. Coisa que, nós fazemos pouco essa pergunta, né, Tiago? Os físicos, pelo menos. De novo, eu acho que o exemplo que você deu, enfim, eu também não entendo muito disso não, tá, gente? Só o palpiteiro. Mas a grande vantagem desse acho que até o Sinésio comentou do 7 nanômetros, é esse novo chip da Apple, né, o M1. Uhum. Mas, na verdade, lá o grande salto, acho que é isso que o Varley comentou. Apesar de eles serem feitos em 7 nanômetros, eles congregaram funções, né? E ao congregar funções, eles consomem menos energia porque cada função está num bloquinho diferente dentro do processador, né? A outra tendência também é você colocar tudo num chip só, né? Isso, acho que essa foi a vantagem que eles tiveram 7 nanômetros, né? De você não precisar colocar a memória fora do processador. E aí a parte de dissipação de calor também é menor, mas acho que eu concordo que essa parte a engenharia de como fazer isso, ela não é engenharia
é pesada, né? A engenharia é pesada, porque você tem que entender profundamente da parte da física e das aplicações, né? Lucas, vamos lá. Oi, professor. Boa noite, vocês me escutam? Boa noite. Boa noite. Bom, bem interessante a palestra. Eu queria saber, assim, em geral, tanto nessa área de nanopartículas, como na área de física de partículas em geral, como está em relação a financiamento, sabe, de pesquisas, como é uma área que o financiamento está forte ou está sendo complicado, como em todas as áreas da ciência, como é que está? Escuta, eu acho que todas as áreas estão sofrendo o mesmo tipo de problema. Eu não acho que a gente tem privilégio nem no sentido nem no outro. Existem áreas estratégicas, tá? Quando você vai para coisas que você chama de aplicadas, no qual você coloca alguma coisa que tem uma resposta muito mais direta e óbvia para a sociedade ou para a indústria e assim por diante. Tá? Qual é o grande problema, na minha opinião? É que você nunca chega na aplicação sem passar pelo estudo básico. Ou seja, não tem saltos, você não sai, não aparece uma aplicação. Se você não desenvolver todo um conjunto de conhecimentos fundamentais para você dizer que alguma coisa, essa aplicação é confiável, é estável, você pode colocar no mercado, tem toda uma rua a ser pavimentada até lá, né? Então, eu posso começar a fazer hoje várias coisas que envolvem aplicação com uma física que já é bem estabelecida. Que na verdade não tem demérito nenhum, na verdade, nisso, tá? Não tem problema nenhum. Mas alguém tem que estar trabalhando nas coisas fundamentais. E às vezes isso não é tão óbvio, principalmente para as pessoas que não são ligadas, não tem uma cultura muito mais forte na área de ciência. Então, algumas coisas é até muito difícil você explicar por que você está pesquisando aquilo. E algumas coisas você diz, olha, realmente isso é pesquisa básica. Mas toda pesquisa básica se reverteu em algum momento em coisas aplicadas, na indústria, ou seja, toda a medicina se beneficiando de coisas extremamente importantes que saíram da física e da química. Então, na verdade, eu acho que o grande problema é que nós vivemos uma situação, num contexto muito complicado, no qual você tem pouco recurso e tem que ser otimizado, né? E aí, casado com uma cultura, e aí eu acho que nós vamos fazer meia-culpa, ou seja, nós não ajudamos a formar uma sociedade que pensa cientificamente, ou que tem uma cultura para julgar de maneira madura isso. Você não é obrigado a concordar, não é obrigado a nada, mas você deveria ter condições de julgar. E nós temos hoje, infelizmente, por uma escola precária, às vezes, ou por N outros motivos, uma dificuldade, às vezes, de compreender um gráfico, gente. Se a gente vê isso, quando eu vejo jornal, eu brinco, às vezes tem gráfico que eu acho engraçado, na verdade, tinha ali entre janeiro e fevereiro, tem 1 centímetro, depois tem 10 centímetros até o próximo mês. Você não está na mesma escala. Falei, tem algo errado. E as pessoas estão apresentando aquilo como se tivesse tudo certo. Tá? Ou seja, e isso mudava completamente conclusões. Tá? Então, voltando à questão do financiamento. Financiamento é uma coisa que a sociedade tem que apoiar. Então, nós precisamos trabalhar na formação das pessoas para que a ciência seja valorizada pelo seu devido valor, nem mais nem menos. Contribuindo com a sociedade com o seu quinhão, formando pessoas como nós fazemos na universidade, ou seja, nada mais do que cumprindo a nossa obrigação, mas dando instrumento para que a sociedade veja o que nós estamos fazendo. Nós estamos fornecendo isso para a sociedade, condições para que ela nos julgue. E aí, quando nós somos julgados de maneira que nós interpretamos como incorreta, nós nos queixamos. Mas nós formamos uma sociedade que é capaz de nos avaliar. Acho que a gente tem que ver um pouquinho até onde nós estamos fazendo nosso papel enquanto formadores. Tá? E aí isso redunda na questão do financiamento. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Se eu fui além da sua pergunta. Muito bem. Mas só puxando gancho, eu posso falar, professor Thiago? Pode falar sim. Beleza. Você falou muito em relação à sociedade brasileira ou à sociedade no geral? Geral. Tanto no mundo todo é mais pesquisa aplicada que então. Na verdade, isso é geral, porque você conversa com os colegas europeus, bom, na verdade, eles têm uma cultura diferente, tem uma escola que, por uma questão histórica, às vezes ajuda, mas a dificuldade com o financiamento, ela é geral, tá? Ou seja, nós não somos, digamos que, privilegiados numa situação difícil, tá? Todos, eu não sei como é que está o Tiago, mas todos os meus colegas na Europa, todos estão tentando
de algum jeito, manter suas pesquisas ativas, esperando um momento favorável chegar. Tá? Isso não é agora, não tem nada a ver com a pandemia, tá? Isso é uma coisa que está vindo antes da pandemia. Tá? A escassez de recursos para pesquisa vem antes da pandemia. Com a pandemia, naturalmente, tivemos aí a situação agravada e recursos deslocados para lugares, para tipos de pesquisa que, ou seja, por uma questão de contingência, eram mais importantes naquele momento, ou ainda são. Tá? Mas não é isso, nós temos uma tendência a isso. A falta de recursos. Tá certo. Perfeito. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Bom, se a gente tem mais uma pergunta, vamos agradecer então ao professor Varley. Muito obrigado, professor Varley, mais uma vez. Eu agradeço, gente. Espero vindo até aqui e dado essa palestra. Ter vindo até aqui. Exato. Agora esse mundo virtual, né, você vem até nós, né, até nossas casas, aos nossos lares. Pessoal, eu que agradeço a paciência, espero ter de algum jeito passado alguma coisa. Perfeitamente, como eu disse, eu quis dizer a cultura geral, não dá para se aprofundar em nada, mas espero ter contribuído de algum jeito. E agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado, gente. Até mais. Falou, gente. Tchau, tchau, boa noite.